Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vou falar sobre um dos pedidos, das solicitações dos meus ouvintes, que é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo para muitos depressivo. Então eu vou falar sobre showdepressão. Aproveitando que eu estive participando, ouvindo grandes profissionais e grandes cientistas da neurociência, do comportamento e das emoções no Brain Experience, e vou trazer então um pouco sobre a depressão sazonal. E nós estamos vivendo um tempo muito complexo em tempos de pandemia, né? Em que os nossos sentimentos estão meio desarmonizados, estamos tentando, enquanto seres humanos, nos adaptar a essa nova realidade. Então, muitos sentimentos e muitos comportamentos se confundem, e aí não sabemos se estamos com ansiedade. A ansiedade, ela é um início para chegar a uma depressão. Então, a gente não sabe realmente se o que sentimos é patológico ou é normal frente aos desafios que estamos enfrentando, mas estamos, além disso, vivendo um tempo, uma estação que já nos traz um pouco de entristecimento, que é o inverno. Como eu sou do sul, isso me parece um pouco mais elevado, porque nós realmente passamos por um tempo de muito frio, chega a graus negativos aqui na nossa fronteira, né? Embora eu esteja no litoral, já houve, não este ano, mas já houveram tempos em que se chegou a graus negativos. Então o nosso corpo, ele é um mecanismo de adaptação, né? Ele tem sua maquinaria de adaptação às estações do ano. E o sol representa, dentro do nosso relógio biológico, algo muito importante. Então, durante o inverno, é comum nos sentirmos mais entristecidos, e em tempos de pandemia, esse fenômeno vem aumentando, levando a população a pensar e buscar soluções para cuidar da saúde mental. Ou seja, a preocupação não é somente com a saúde física, ao evitar o contágio do Covid-19, mas também com a nossa saúde mental e emocional. Acabamos por diminuir nossas atividades fora de casa, né, para não nos contaminar e não contaminar os demais membros da sociedade, não trazermos para casa o vírus. Então o home office foi instituído pela maior parte das empresas, né? Então nos mantém reclusos, ficamos mais introspectivos, além do frio e das intempéries da estação, nos motiva a essas alterações no nosso modo de ser, viver e estar. Estudos mostram que em países de menor incidência de luz solar há um maior número de casos de depressão, como por exemplo Londres, que é muito famosa pelo seu fog londrino, e a luz solar realmente é algo de menor incidência, né, em locais como os da Europa, o mais próximo dos polos. O mal do inverno é conhecido como depressão sazonal, mas esse tipo de depressão não é um caso de abatimento típico, é uma incapacidade de desenvolver suas atividades normais e de trabalho, bem como suas relações sociais. Então, não é porque estou um pouco mais entristecido que eu estou num quadro de depressão sazonal. Os principais sintomas são alteração no ciclo do sono, no apetite alimentar, na irritabilidade, tristeza, isolamento social, apatia, fadiga constante, baixa autoestima, baixa do libido também, aumento de apetite.
isso pode acontecer de forma diferente para as pessoas, né? Alguns podem perder o apetite emagrecendo, outros podem acabar engordando por aumentar esse apetite mais ligado à ansiedade. Todos os ritmos circadianos, que etimologicamente vem de circadias, cerca de um dia, quer dizer, né? São sincronizados por estímulos externos, dos quais os mais importantes é a variação da luz. A luz e a obscuridade chama-se de fotoperíodo, o intervalo do tempo entre a aurora e o pôr do sol. O nosso regulador central é o núcleo supraquiasmático, que tem entre 10 a 15 mil neurônios e que leva a informação ao hipotálamo. Então, o aparelho visual recebe a luminosidade que vai levar a informação ao supraquiasmático, levar ao hipotálamo respondendo, né, com produção adrenal, né, estimulação do sistema adrenal, trazendo então a produção de hormônios importantes como o cortisol, para a vigília, para estarmos alerta durante o dia, e à noite, quando escurece, traz estímulo à pineal, ao núcleo da pineal, produzindo a melatonina, para que a gente possa então ter o fenômeno do sono. Então isso eu também vi num dos podcasts que eu trabalhei no início dos nossos episódios, que fala sobre o sono dos justos. Se você quiser saber mais sobre o sono e todos os seus estágios, ouça lá no início dos nossos podcasts, tanto no Spotify como nos demais sites, através da Anchor, que faz a distribuição, e o Spreaker, esse episódio que vai complementar melhor o que eu vou falar aqui, porque eu vou me deter mais à questão desses comportamentos ligados à depressão, e para você poder também diferenciar do que você possa estar sentindo, né? Uma tristeza eventual ou algo mais crônico, algo mais contínuo. Então, a luz branca de intensidade superior a 2000 lux é um sincronizador potente dos ritmos circadianos. Na experiência de isolamento sensorial, os ritmos circadianos tornam-se livres. A privação de estímulos habituais mostra a existência de osciladores endógenos. Estes produzem ritmos livres, ritmos biológicos presentes quando qualquer influência cíclica externa está excluída. O homem em isolamento desenvolve ritmos livres de duração individual, mas o mais frequente é uma duração cerca de 25 horas, entre 16 e 48 horas. A percepção do tempo, os hábitos alimentares permanecem constantes. As 3 refeições do dia estão distribuídas segundo um tempo subjetivo de cada indivíduo. É chamada de dessincronização interna a presença de frequências diferentes entre os ritmos circadianos de uma pessoa, e pode variar também dentro de uma questão de genoma. Entre 1 a 5% do nosso genoma vem do hominídeo Neandertal, que vivia em locais de muito frio. Então a gente carrega aí uma herança genômica ligada ao comportamento relacionado ao frio. Então a depressão sazonal, ela é mais presente em pessoas de etnia ou de descendência caucasiana, ou seja, os mais brancos, os mais europeus, né? Não que não aconteça com a etnia negra ou indígena ou oriental chinesa, mas existe aí uma incidência maior entre os caucasianos, entre as pessoas que têm descendência europeia.
Então, a descoberta da dessincronização nos estudos de isolamento levou à hipótese da presença no homem de dois osciladores independentes. Um oscilador forte regula os ritmos como os da temperatura e da secreção do cortisol, que tem uma flutuação de 10 a 20 vezes entre o mínimo no início do sono e o máximo depois de acordar. Os leucócitos, que são as células brancas do nosso sistema sanguíneo e são ligados ao nosso sistema imunológico, os leucócitos suprimidos pelo cortisol mostram em consequência um mínimo de manhã de variação de 30%. Os osciladores fortes tem uma variabilidade apenas entre 24 e 26 horas. Um oscilador fraco pode ter variações entre 18 a 50 horas, como os ritmos de vigília-sono, da alimentação e das funções renais. O oscilador fraco é sincronizado pelos osciladores fortes e pelas influências externas. Nesse sentido, o ritmo da temperatura corporal, oscilador forte, influencia a duração do sono, o oscilador fraco. Os ritmos sazonais são sincronizados pelas variações do fotoperíodo. No animal, observa-se uma variação sazonal da atividade em geral, em particular da atividade sexual. Nos roedores, a resposta do verão, reprodução, atividade, seria iniciada quando a luz aparece dentro de um intervalo definido entre as 6 horas da tarde e as 6 horas da manhã. Em consequência, só no verão a luz pode atingir o animal no início e no fim deste intervalo. No inverno, o fotoperíodo mais curto não permite que a luz atinja este intervalo crítico. Muitos aspectos são desconhecidos e, em particular, a maneira como a melatonina age no cérebro ainda requer estudos. Então, para alguns indivíduos, a depressão sazonal também pode provocar um desejo de hibernação, que é algo muito primitivo, né? De querer dormir por um maior período. Mas cada indivíduo pode aí reagir de forma diferente. Então é importante que nós tenhamos, vou trazer agora nas neurodicas, uma experiência solar, né? Quando tem sol, sair para o sol, pegar sol, para melhorar o seu ânimo, o seu humor, trazer aí um estímulo ao núcleo supraquiasmático para melhorar também a produção dos nossos neurotransmissores e dos nossos hormônios, né, que são base para a movimentação, a atividade de todo o nosso organismo. Então vou trazer as nossas neurodicas de hoje num oferecimento da Universidade do Brincar, a única universidade da ciência do brincar no modelo Netflix que você assina numa assinatura mensal de R$ 54,00 ou fazendo também semestral com um descontão. Acesse já www.universidadedobrincar.com.br e tenha conteúdos incríveis atualizados toda semana dentro das áreas de conhecimento da psicanálise, neurociência, educação física, educação infantil, educação física escolar, gestão pessoal, gestão financeira e gestão profissional, entre outros conteúdos maravilhosos que estão lá à sua disposição. As neurodicas de hoje, então, tem um desejo de trazer a você um autoconhecimento e também uma oferta de atividades que vão melhorar o seu
ânimo, o seu humor, o seu bem-estar. Então, neurodica número 1, aproveite as poucas horas de sol para andar ao ar livre, já que estamos no inverno. Fique em contato com o sol por pelo menos 15 minutos. Se você não pode ir a lugares abertos onde a gente pode ter uma melhor proteção contra o contágio, né, no momento do Covid, no momento que estamos vivendo, isso, se você estiver ouvindo ou for ouvir esse podcast já num período pós-pandemia, ainda assim é importante que tenhamos proteção, né? Nos protegemos enquanto saúde física e mental. Então pegue sol, nem que seja na sua sacada, mas pegue sol para estimular o seu núcleo supraquiasmático. Neurodica número 2, evite deixar as cortinas fechadas, aproveitando ao máximo a luz solar em casa ou onde você estiver. Mesmo porque, além disso, para você também é uma proteção contra o mofo, né? O bolora, as bactérias. É importante que a gente traga sol para dentro da nossa residência. Neurodica número 3, converse com amigos e familiares que estão próximos, mas também online com os que estão distantes. Mantenha um relacionamento tanto físico como virtual para ajudar as outras pessoas a superar, a passar por esse período do inverno e o período que estamos vivendo, e para você também. Neurodica número 4, faça exercícios. Essa é uma neurodica que está presente em muitos dos meus podcasts, não só porque sou uma educadora física, mas porque o nosso sistema num todo deve estar em atividade. O exercício físico, a atividade física, ela é um grande motivador do prazer, de nos dar bem-estar, também ativa o nosso sistema imunológico e também a reserva cognitiva, aumenta a nossa reserva cognitiva, que é algo que vou trazer no podcast. Provavelmente amanhã vou trazer sobre reserva cognitiva, que é um assunto muito importante, tem a ver com a nossa saúde mental e a nossa saúde ao longo da nossa vida. Neurodica número 5, mantenha horário regular de sono e de alimentação. Então, isso não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa diurna. Eu mesmo sou uma pessoa noturna, eu produzo melhor à noite, mas a gente tem que ter uma regularidade de um período de 8 horas de sono, pelo menos. E na criança devem ser 11 horas de sono. Até os 6 anos de idade é importante que a criança tenha 11 horas de sono. E o inverno possibilita, né, essa oferta. Nós temos um dia com noites mais longas. Neurodica número 6. Faça alguma atividade de relaxamento ou meditação. Então, mindfulness não quer dizer só meditação, atenção plena, estar focado no que está fazendo. Então, se você está tricotando, costurando ou fazendo uma atividade manual, você também está fazendo mindfulness. Você está fazendo uma atividade de relaxamento também, porque lhe traz prazer. É importante fazer algo que lhe traz prazer. Neurodica número 7, procure internamente algo que o motive, que lhe impulsione a busca de metas. Então, procure algo que lhe satisfaça e que lhe traga ganho de conhecimento e de prazer, que acione o seu núcleo accumbens, que é o núcleo de recompensa, e que lhe deixe, que ative o seu sistema dopaminérgico, que você fique com vontade de fazer as coisas, né? Com vontade de viver. Neurodica número 8,
Viva um dia de cada vez, não sobrecarregando o pensamento com problemas que ainda não aconteceram ou que podem nem acontecer, né? Não preveja coisas que podem nem vir a acontecer. Viva e resolva os seus problemas hoje, apenas hoje, né? Só por hoje. Neurodica número 9, cuide de seu espírito, do seu espírito, é um dos nossos corpos. Nós temos um corpo físico, psíquico e espiritual. Em qualquer que seja a sua crença, escolha uma ou não se for ateu, mas faça um exercício espiritual. Todas ativam, né? Toda atividade espiritual, ela ativa regiões importantes do seu cérebro que proporcionam uma conexão cósmica. Querendo ou não, existe algo, um ser superior que nos criou, que ajudou a nos desenvolver, né? Algo fez o Big Bang acontecer, se você não acredita em Deus. Mas algo está para além da nossa compreensão. Então, escolha uma crença e exercite o seu espírito, o seu corpo espiritual. E a nossa última neurodica de hoje, que é muito importante, ela é terapêutica, é a neurodica número 10, é o uso de luz azul. Então, os psiquiatras e neurologistas já comprovaram, através de pesquisas, o uso da luz azul como um exercício terapêutico. Ele deve ser usado entre as 7 e 7h30 da manhã, esse é o período indicado pelos médicos psiquiatras, que é um período da questão que eu trouxe sobre o relógio e o oscilador, né? O relógio biológico, o nosso o ciclocardi, né? Que eu falei, né? O nosso relógio do dia e da noite. Então, o período das 7 horas da manhã, por meia hora, se você estiver com uma depressão sazonal, é importante fazer essa terapêutica, né? Ficar acessível a essa luz. Existe um aparelho, inclusive, desenvolvido pela Philips, que faz essa luz de forma adequada. Ela é altamente terapêutica e promove grandes resultados, ativando o cortisol para motivá-lo e trazer bem-estar. O resultado ocorre geralmente dentro de 2 a 4 dias, o resultado de melhora, e a melhora acentuada dentro de 1 a 2 semanas. Então você faz como realmente uma terapêutica toda manhã às 7 horas, fica submetido a essa luz azul durante meia hora. Melhora então. O comprimento de onda deve acontecer entre 400 a 550 nm, que é a luz efetiva. A luz azul com comprimento de onda de 468 é a mais eficaz. Então, não deve, lembrando, para estimular a melatonina, nós devemos, antes de dormir, antes de uma hora antes de dormir, encerrar nossas atividades com telas, né? Com telas azuis ou telas de tablets, de smartphones, de telas de televisão, para não inibir a nossa pineal e não reduzir a produção da melatonina, porque quando a gente está sobre o efeito dessas telas, a gente estimula o cortisol e isso vai interferir no nosso sono e na nossa vontade de dormir, ok? Então, por hoje são essas as nossas neurodicas dentro deste assunto que vem ao encontro das nossas necessidades atuais. São bastante úteis. Me siga nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @lianapintotubelo. E aqui toda quarta-feira e quinta-feira temos episódios novos no podcast Neuróbico. Me segue aqui no Spotify ou então assista, se você não tem Spotify, nos sites Anchor
radiopublic.com. Também você encontra no Google Podcast os sites onde estão disponibilizados o Neuróbicos. E também se inscreva no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica e receba a notificação de novos conteúdos toda terça e sexta. Terça com Humanidade Lúdica, trazendo a antropologia do brinquedo, dos jogos e do comportamento lúdico. E nas sextas-feiras eu trago neurociência e o brincar. Beijos lúdicos!